Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor Videglan. Nessa oportunidade, nós daremos início ao nosso estudo sobre semelhança de polígonos. Então vamos lá. Em primeiro lugar, vamos ver essa relação de semelhança em polígonos quaisquer. Então tomamos como exemplo um quadrilátero aqui vamos chamar ele de ABCD. E vamos pegar um outro quadrilátero semelhante a ele. Nós chamaremos de A', B', C' e D'. Vamos colocar os seus valores, destacando os seus valores aqui. Aqui vai ser 18. Então vamos lá. Então nós temos uma relação de semelhança para esses polígonos. Então perceba, eu tenho o lado AB, o lado homólogo ou o lado correspondente ao AB é o A'B'. Da mesma forma, o lado BC, o lado correspondente a ele é o B'C'. Da mesma forma, o lado CD, o seu lado correspondente, é C'D'. E o lado DA, o correspondente dele, é o D'A'. Então, para que esses polígonos sejam semelhantes, há a necessidade de esses lados serem correspondentes e os seus ângulos congruentes. Então, esse ângulo A ele precisa ser igual ou congruente a esse ângulo A'. Esse ângulo aqui B precisa ser igual ou congruente ao B'. Esse ângulo aqui C tem que ser igual ou correspondente ao ângulo C'. E o ângulo D precisa ser igual ou correspondente ao D'. Então, já estamos admitindo que os ângulos são congruentes. Agora, precisamos provar que os lados também são correspondentes, se há uma razão de semelhança entre esses lados. Então, vamos utilizar a relação. Qual é a relação? O lado AB sobre o lado A'B' tem que ter uma razão que deve ser semelhante ao BC sobre o B'C', ao CD sobre o C'D' e ao DA sobre o D'A'. Então vai ficar assim, ó, AB sobre A'B'. Tem que ser igual o BC sobre o B'C'. Tem que ser igual o CD sobre o C'D', que tem que ser igual o DA sobre o D'A', que é igual ao K. Esse K aqui é chamado de razão de semelhança. Então, esse K ele é correspondente à razão de semelhança. Então, o que quer dizer essa expressão? Não vamos confundir isso aqui como uma regra de 3 simples ou uma regra de 3 composta, de maneira nenhuma. O que nós estamos aqui destacando é que cada razão dessa aqui, ela possui o mesmo valor K. Então, por exemplo, se AB dividido por A'B' der 2,
O BC sobre B', C' também tem que dar 2. O CD sobre o C', D' também tem que dar 2. E o DA sobre D', A' também tem que dar 2, porque é igual à razão de semelhança. Então, vamos verificar se esses dois polígonos são semelhantes. Então, quem foi o AB? O AB sobre o A'B'. Vamos encontrar essa razão de semelhança. O AB é 18, o A'B' é 6. 18 dividido para 6 deu 3. Então, nesse caso aqui, o meu K é 3. Então, quem é meu K? Meu K é a razão, posso até colocar assim. Meu K é igual à razão AB sobre A'B'. Então, quem foi o AB? AB, 18. Quem foi o A'B'? 6. Então, meu K é 3. Agora, eu preciso saber se as outras razões vão ser equivalentes também a 3. Se todas as demais der valor 3, então, significa dizer que esses dois polígonos são semelhantes. Então, vamos, BC sobre B', deixa eu pegar aqui e colocar, fica na mesma estrutura. Então, K é igual a BC sobre B', C'. K é igual, quem é o meu BC? BC é 24. Quem é o meu B', C'? 8. Então, K é igual a 24 para 8, 3. Ó, até agora tudo bem. Está dando o mesmo valor para a razão. Vamos continuar, porque precisamos provar os 4 lados. Então, K é igual agora a CD sobre C', D'. K é igual. Quem é CD? CD é 6. Quem é o C', D'? É 2. Então, 6 dividido para 2 dá 3. Ok, até agora tudo bem. Precisamos provar o último agora. Agora, meu K é igual ao DA sobre D', A'. Quem é o meu DA? O meu DA é 12. Quem é o meu D', A'? 4. K é igual 12 dividido para 4, 3. Então, perceba que deu a mesma razão. Aqui a razão aqui é 3, a razão aqui é 3, a razão aqui é 3 e aqui a razão é 3. Então, significa dizer que a razão de semelhança entre esses dois polígonos é igual a 3. Então, significa também dizer que essa propriedade aqui, ela é válida. Agora, em segundo lugar, nós veremos a razão de semelhança entre perímetros. Uma razão de semelhança entre o perímetro de duas figuras. Então, vou desenhar agora um hexágono. A, B, C, D, E, F. Esse meu hexágono ele é regular. Então, significa dizer que todos os seus lados são iguais ou congruentes. Então, eu vou colocar aqui, destacar esse ângulo. Pronto. Essa minha figura aqui, a figura 1, vai ter o perímetro 1, certo? Esse P1 aqui é o perímetro 1 da figura 1. Aí eu vou desenhar agora um polígono semelhante. Vou desenhar aqui um hexágono menor. Tamanho. Deixa eu aqui um pouquinho.
também regular, a linha, B', C', D', E' e F'. Isso aqui vai ser o perímetro 2. Então, como esse polígono ele é regular, todos os seus ângulos internos são congruentes. Pronto. Ó, então, o que eu vou fazer? Eu vou destacar para esse polígono, vou colocar aqui, dizer que o lado desse aqui é 80 e esse aqui é 20. Eu vou colocar a unidade de medida, tá certo? Ó, o que vai acontecer? Existe uma relação para o perímetro entre duas figuras. Então, que relação é essa? Então, diz que a razão do perímetro da figura 1 em relação ao perímetro da figura 2 é igual o lado da figura 1 sobre o lado da figura 2. Ou seja, a razão entre os perímetros de duas figuras semelhantes é equivalente ou igual à razão de um dos seus lados. Então, se eu tenho duas figuras, essas figuras são equivalentes, o perímetro da primeira sobre o perímetro da segunda é igual o lado da primeira sobre o lado da segunda. Então, vamos provar que isso é verdade. Então, primeiro vamos calcular o perímetro da figura 1. O que é o perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados. Mas eu posso trabalhar a soma em forma de multiplicação. Então, como são 6 lados, eu vou multiplicar 6 vezes 80. Então, 6 vezes 80. O perímetro 1, 6 vezes 8 dá 48, então 480. Achei o perímetro da figura 1. Aí eu vou agora encontrar o perímetro da figura 2. Como é um hexágono também, cada lado é igual a 20, porque o polígono é regular. Então, fica 6 vezes o 20. Perímetro da figura 2, 6 vezes o 20. Isso aqui vai dar 120. Muito bem. Agora, eu preciso destacar o lado da figura 1. Então, o lado da figura 1 é 80. E preciso destacar o lado da figura 2. O lado da figura 2 é 20. Pronto. Destacamos o perímetro da figura 1, perímetro da figura 2, o lado da figura 1, o lado da figura 2. Agora temos que provar se essa relação ela é válida. Então, vamos lá. P1 sobre P2 é igual a L1 sobre L2. Quem é o P1? O P1 deu 480, você coloca aqui. Sobre. Quem é o P2? O P2 é 120. Coloco 120 embaixo do 480. Igual. Quem é o L1? 80. Sobre o L2, que é 20. Você pode cancelar um zero em cima, um zero embaixo, para poder simplificar a sua razão. Ficou 48 dividido para 12 e aqui ficou 8 dividido para 2. 48 dividido para 12 é 4, porque 4 vezes 12 é 48. E 8 dividido para 2 é 4. Então, concluímos que isso é verdade. P1 sobre P2 é igual a L1 sobre L2. 4 é igual a 4. Isso aqui é verdade. Agora vamos verificar a razão de semelhança entre áreas. Agora nós veremos a razão de semelhança entre áreas. Vou pegar aqui, desenhar um retângulo. Aqui um retângulo.
retângulo, porque tem ângulo reto, retângulo ABCD. Eu vou desenhar agora um retângulo menor, semelhante. Isso aqui é o A', B', C', e aqui D'. Aqui vai ser o 30, aqui é o 6. Aqui vai ser o 15, aqui o 3. Esse lado é semelhante a esse, é correspondente, então vai dar 30. Esse lado também é correspondente a esse. Esse é correspondente a esse e esse é correspondente a esse. São iguais, congruentes. Ok. Então eu tenho aqui duas figuras e existe uma relação para a semelhança dessas duas figuras em relação às áreas. Então aqui eu vou destacar a área do polígono 1 e aqui vou destacar a área do polígono 2. Então que relação é essa? Diz que a área do polígono 1 sobre a área do polígono 2, que é a razão entre as áreas, é igual ao K. Quem é o K? Esse K aqui é a razão de semelhança, elevado ao quadrado. Então, o que quer dizer isso? Eu tenho um polígono 1, eu calculo a área desse polígono 1. Aí eu tenho um polígono 2, eu calculo a área desse polígono 2. Se eu pegar a área do polígono 1 e dividir pela área do polígono 2, vai ser equivalente ou igual a pegar a razão de semelhança de um dos lados e elevar ao quadrado. Então, nós vamos destacar a área do polígono 1. Como aqui é um retângulo, a área de um retângulo é a base vezes a altura. Então, a área do polígono 1, que é a base? A base é esse lado paralelo ao chão, então 30. E a altura é sempre na vertical, então 15. Ficando assim, 30 vezes 15, 3 vezes 15 dá 45, então aqui vai dar 450. Achamos a área 1. Vamos agora para a área 2. Área 2, base vezes altura. Área 2 é igual. Quem é a base aqui? A base é o 6. Quem é a altura? A altura é o 3. 6 vezes o 3 vai dar 18. Pronto. Calculamos a área do polígono 1 e a área do polígono 2. Agora nós precisamos calcular a razão de semelhança. Então, o que é a razão de semelhança? Vou pegar os lados correspondentes, ó, AB com a linha B', e depois o BC com B', C'. Por quê? AB é correspondente, é igual ou congruente a CD, então não precisa fazer de CD. E BC é congruente a DA, então não precisa fazer dos dois, somente de um. Nesse caso aqui, eu tenho lados iguais, esse lado é igual a esse, então eu pego só um lado. Esse lado é igual a esse, eu pego só um. Esse é igual a esse, eu vou pegar só um dos lados. Esse é igual a esse, eu pego somente um. Então, primeiro, eu vou pegar AB sobre a linha B'. Certo? Aí, vou encontrar esse K. Então, quem é meu AB? Meu AB é 30. Quem é meu A' B'? 6. O K é igual. 30 dividido para 6, 5. Agora, se o BC com B', C' for igual a 5, então eles são semelhantes. Então, agora, BC sobre B', C'. Quem é BC? 15. Quem é B', C'? 3. 15 dividido para 3, 5. Então, já sabemos que eles são semelhantes. Agora vamos verificar se essa relação entre a razão entre as áreas é igual à razão de semelhança ao quadrado. Então fica assim. A1 sobre A2 igual a K ao quadrado. Quem foi o A1? O A1 deu 450. Quanto deu o A2? O A2 deu 18. Quem é a constante ou
a razão de semelhança é o K. Então, o K deu 5 elevado ao quadrado. 450 dividido para 18. Então, vamos dividir. 4 é menor do que 18, não pode. Aí eu pego junto com 5, ficou 45 para 18, dá no máximo 2, porque 3 vezes o 18 vai dar 54. Então já passou de 45, no máximo 2, que vai dar 36. 5 menos 6 não pode, eu peço emprestado para o 4, ficar 15 menos 6, dá 9, porque 9 mais 6 é 15. E aqui ficou 3, 3 menos 3, 0, não precisa colocar esse 0 aqui no início. Aí baixo o 0, ficou 90 para 18, 5. 5 vezes o 18 dá 90, 90 menos 90, 0. Então deu 25. E 5 ao quadrado é 5 vezes 5. Isso aqui vai dar 25. Então provamos aí que é verdade, essa propriedade ela é válida. A razão entre as áreas de dois polígonos semelhantes será equivalente à razão de semelhança elevado ao quadrado. E agora, em quarto lugar, nós veremos a relação entre os volumes, certo? Volumes, aqui, de duas figuras semelhantes. Eu vou utilizar aqui o cubo. Aqui a aresta, chamarei de A. Isso aqui vai ser o volume 1. E aqui eu vou desenhar um cubo menor. Vou chamar essa aresta de A'. Isso aqui será o volume 2. Existe uma relação, certo? Uma relação entre esses dois cubos. Uma relação dos seus volumes. Então, a relação entre o volume 1 e o volume 2. Então, que relação é esta? A relação que tem é que o volume 1 sobre o volume 2 é igual à razão de semelhança elevado ao cubo. Então, se eu pegar dois cubos semelhantes, pego o volume do 1, calculo o volume do 2. Se eu pegar o volume 1 e dividir pelo volume 2, será igual à razão de semelhança entre esses dois volumes elevado ao cubo. Então, eu vou chamar esse meu volume 1 aqui, a sua aresta eu vou chamar de 6. Certo? E aqui, a aresta 2, eu vou chamar de 2. Vou colocar aqui a aresta do primeiro será 6 e a aresta do segundo será 2. E nós queremos provar que essa razão, essa relação aqui, ela é verdadeira. Então, primeiro, vamos calcular o volume 1. O que é o volume de um cubo? O volume de um cubo é a sua aresta elevada ao cubo. Então, a aresta aqui é 6, fica 6 elevado ao cubo. O que é o número elevado ao cubo? É ele, vezes ele, vezes ele.
6 vezes 6 dá 36. Ainda sobrou esse 6 aqui. Coloca ela aqui. 36 vezes 6, isso dá 216. Destaquei aqui o volume 1. Aí eu pego agora o volume 2. A aresta agora, que é o A', o A' elevado ao cubo. Volume 2. Quem é o A'? 2 elevado ao cubo. O que é o número elevado ao cubo? É ele, vezes ele, vezes ele. 2 vezes 2, 4. Aí sobrou esse 2. Repete ele aqui. 4 vezes 2 vai dar 8. Agora eu preciso encontrar a razão de semelhança entre eles, que é o K. Então, a razão de semelhança é a aresta do primeiro dividido pela aresta do segundo, que é o A'. A aresta do primeiro é A aresta do segundo, A'. Quanto é a aresta do primeiro? 6. Quanto é a aresta do segundo? 2. Então, 6 dividido para 2 dá 3. Então, já achamos essa razão de semelhança. Agora, vamos verificar se essa propriedade é válida. A razão entre os volumes V1 e V2 é igual a K elevado ao cubo. Quanto foi que deu o volume 1? 216. Quanto deu o volume 2? 8. Quanto foi que deu a razão de semelhança K? Deu 3. Fica 3 elevado ao cubo. 216 dividido para 8. Então, vamos lá. 2 é menor do que 8, não pode. Eu junto com 1 ficou 21. 21 dividido para 8 dá no máximo 2. 2 vezes 8 dá 16. Para 21 sobra 5. Baixa o 6. 56 dividido para 8 dá 7. Porque 7 vezes 8, 56. Menos 56 dá 0. Então, deu 27. E 3 ao cubo? 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3, isso dá 27. Então, aqui também deu 27. Então, concluímos que essa propriedade ela é verdadeira. Então, a razão entre os volumes de 2 cubos ou de 2 figuras semelhantes é equivalente à sua razão de semelhança elevado ao cubo. Então, gente, essa foi a nossa aula. Espero ter sido bastante claro nas minhas explicações. Espero que vocês tenham compreendido. Se vocês gostaram dessa aula, deixe aí o seu like, o seu comentário. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.